Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão. Para você que está acompanhando a gente pelo estado de Sergipe, interior da Bahia também pela Rádio Sabiá FM, muito obrigado pela audiência. A gente tem uma polarização, isso está nítido nas pesquisas, do petismo e bolsonarismo, os dois se retroalimentando e querendo que não surja uma terceira via. Mas como furar, de fato, esse bloqueio? O que é que seria o diferencial do Missão, da sua pré-candidatura, da direita que já tem um espaço no Congresso Nacional? Qual é o ponto de corte? Porque há muito, quando eu acompanho as discussões sobre o Missão, sobre o MBL, há uma acusação de que o MBL ajudou a eleger Bolsonaro em 2018, poderia estar funcionando agora no processo eleitoral desse ano como se fosse um satélite para desviar a atenção do bolsonarismo. Como se apresentar, como ser o diferencial dessa polarização e, de certo modo, combater esse discurso de satélite do bolsonarismo? Pois bem, o primeiro a desmentir esse discurso é o próprio Flávio Bolsonaro, que não quer participar dos debates comigo. Ele já falou que com o Renan ele não vai. Quem é satélite é o Zema, o próprio Caiado, que não falam mal dele. Saíram essas acusações absurdas contra ele e o Zema disse que, isso é errado. Errado. Errado tô eu de aparecer às vezes com o cabelo mal feito aqui com você. Ele cometeu um crime. Isso é claramente, assim, ele foi uma autoridade que foi comprada pelo Daniel Vorcar. A gente tem que só saber qual foi o favor que ele fez. A gente só precisa pegar esse vínculo. Qual foi o favor que ele fez pro Vorcaro ajudar o filme do pai dele? Eu entro, vamos dizer, na crise do bolsonarismo e nos problemas e nos crimes que eles cometem de maneira enfática. Isso não é um papel de um satélite, isso é um papel de uma força de direita diferente. Pois bem, como furar a polarização? Tratando de problemas concretos e não apenas apontando o dedo. Eu vim pra Bahia, assim como eu rodei o Nordeste, falando dos problemas gerados pelo Centrão e pelo lulismo. E não falando assim, o Lula é um maldito porque ele é um cachaceiro. Não, isto que o Lula defendeu deu errado, tá aqui, mostrei pra você. E ao mesmo tempo fui lá pra Santa Catarina, fui pro Pará, e eu mostro os problemas do bolsonarismo. São Paulo, o estado que eu nasci, mostro os problemas da própria gestão Tarcísio. Ao fazer isso e apresentar soluções, eu não escolho o lado que eu quero me afiliar. Não, eu mostro que eu sou uma pessoa capaz de ser um líder de um país que pode ser um só. E aí, como a gente percebe o funcionamento disso? Onde eu sou mais conhecido, eu ultrapasso tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro. Na Atlas eu estou em primeiro do público de 16 a 24 anos e pegando eleitor de ambos, que é a coisa mais sensacional. Lá no Maranhão eu tirei eleitor do Lula, basicamente. Aqui na Bahia eu vou tirar eleitores do Lula, alguma coisa do Flávio. Então isto é um sintoma de uma pré-candidatura que quebra a polarização, porque a polarização só existe se você ficar buscando eleitor de um lado. Eu pego de todos os lados. Renan, e sobre as suas prioridades para o Congresso, a formação de bancada? A gente sabe que hoje a gente tem um regime quase semi-presidencialista na prática, em que o Parlamento e que a Câmara tem muita força, o Congresso tem muita força. Como seria essa construção do Missão nos estados para fazer bancadas de deputados federais e a sua relação com o Congresso, como é que seria? Nós precisamos aumentar o poder do Poder Executivo. Quem está nos ouvindo tem que entender assim. A sua descrição é perfeita, porque é um regime que não é presidencialista. A gente vota para presidente, mas quem manda é o parlamento. Só que quem resolve os problemas que as pessoas imaginam tem que ser o Poder Executivo, é o presidente. Quem vai destruir o crime organizado tem que ser o presidente, não é um legislador. Quem vai tomar as medidas que vai melhorar a economia será o presidente da República. É sempre o presidente. Então as pessoas esperam muito do presidente, mas ele não pode fazer nada. E aí, eu falo aqui, assim, do Lula, posso falar do Bolsonaro, posso falar do Temer, posso falar da Dilma. Nenhum consegue governar de fato. Quem manda é uma federação de políticos do Centrão, que não tem nenhum compromisso com o Brasil. O que eu vou fazer? Primeiro dia de mandato, eu vou andar com a minha agenda de segurança pública. Eu preciso concentrar poderes para isso. E 2, eu vou dialogar com o Congresso de maneira clara, vou montar a maioria no Congresso, para colocar regiões tomadas pelo crime organizado em estado de defesa, para que as pessoas, pela primeira vez em anos, possam entender assim, o presidente da República foi e fez. Há uma sensação geral das pessoas de que nada acontece. Veja, o Bolsonaro foi presidente, houve uma expectativa gigantesca com ele por parte da direita, nada aconteceu. Lula fez uma campanha vazia, prometendo picanha. As pessoas comeram a picanha, ou seja, as pessoas enriqueceram? Não, a vida não melhorou, a vida está dura. Então as pessoas sentem que não há entrega. Eu preciso começar a entregar. Depois disso, nós temos que tirar temas hoje que são constitucionais e torná-los temas normais, que você pode alterar para o projeto de lei, que é uma desconstitucionalização da Constituição. Por exemplo, a parte econômica, a parte fiscal do Brasil, tem uma PEC do deputado Kim Kataguiri que a gente entrou que já altera essa dinâmica para a gente já não precisar mais mexer nisso. Não precisando ter PEC, precisando ter maioria simples, aí a dependência do Congresso diminui muito. O Congresso manda muito, não só porque temos um regime semipresidencialista. Ele manda muito porque, em última instância, como tudo está na Constituição, tudo você precisa, vamos dizer, de praticamente 2/3 para passar.
Aí o Congresso fica muito poderoso. O presidente não manda nada. Então, ao desconstitucionalizar alguns temas, e eu pretendo fazer isso ao longo do mandato, eu vou permitir que não só eu como presidente, mas outros presidentes que venham depois tenham capacidade de mando. E aí as coisas acontecem. Você acredita que o escândalo agora do Banco Master vai, de fato, impactar o processo eleitoral? Porque a gente falta ainda pouco mais do que 130 dias para as eleições e às vezes, ou não, na maioria das vezes, o brasileiro tem uma memória curta. Então, se até a boca da campanha não aparecer nada novo, tende a cair no esquecimento, mas vamos lá. Se você acha que, de fato, o Banco Master vai influenciar no processo eleitoral deste ano, da disputa da presidência da República, e eu emendo. Renan Santos bota a cabeça tranquila no travesseiro e dorme, porque não vai aparecer o nome dele em nada dessa questão do Banco Master? Olha, essa é uma das grandes delícias dessa campanha. É o fato de eu poder realmente não ligar para nada e falar de tudo. Apontar o dedo para todas as pessoas. Graças a Deus, nesses 12 anos que eu atuo na política, nunca cheguei perto de um escândalo. Nunca reagi a essas tentações malditas. Infelizmente, essas pessoas caem nas tentações porque elas não têm espírito público. O que eu quero, eu me falo, então você não tem ambição nenhuma, você quer ser um cara normal, de classe média. Minha ambição é muito maior do que a deles. Eu quero entrar pra história. Esses homens pequenos, eles querem comprar um apartamento, eles querem sair com uma prostituta, que é o que esses políticos gostam de fazer. Eu quero entrar pra história. Me desculpem, minhas ambições estão em outra categoria. São as ambições de pessoas que querem ser grandes homens. Eu quero que as pessoas conheçam a história do Brasil e falem, o Renan foi uma pessoa importante. E para isso, renunciar a essas tentações é a coisa mais importante. E sim, o Banco Master vai interferir nas eleições. Uma coisa que nós veremos é, a partir do momento que o brasileiro começar a focar no processo eleitoral, esse tema vai estar no topo. As pessoas vão misturar os temas e as pessoas vão querer candidatos, até o legislativo, que não tenham nada a ver, nem com esse escândalo, nem com o do INSS. Então a gente vai ver por parte, especialmente de um eleitor de classe